Esta caverna selou a vida dele para sempre. John Edward Jones morreu lá em 2009 e a caverna foi fechada para sempre com ele dentro. Descoberta em 1960 nos arredores de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, a Nutty Putty Cave era um dos locais favoritos entre as tropas de escoteiros e estudantes universitários, atraindo 5.000 visitantes por ano. Então veio a trágica morte de John Edward Jones em 2009, quando o pai de 26 anos e estudante de medicina ficou irremediavelmente preso de cabeça para baixo dentro de uma fissura estreita, onde os socorristas não conseguiram alcançá-lo. A caverna Nutty Putty está fechada desde então, e como o corpo de Jones não pôde ser removido, o local agora é considerado um túmulo. Os visitantes de Nutty Putty hoje só encontrarão uma placa dedicada a Jones em uma selagem de concreto derramado sobre a entrada da caverna. O pai dele e do seu irmão sempre incentivou a exploração de natureza e cavernas. Os meninos aprenderam a amar as profundezas subterrâneas e sua beleza sombria. Mas infelizmente essa paixão foi também a última da sua vida. Por 28 horas, os socorristas tentaram freneticamente libertá-lo, mas sem sucesso. Em 25 de novembro de 2009, John morreu dentro da Nutty Putty Cave. Então, seus donos selaram a caverna com o corpo de Jones dentro, para evitar que uma tragédia como essa acontecesse novamente. Claro que o corpo ficou ali dentro porque ele não pôde ser retirado. E como tudo aconteceu? John Edward Jones entrou na Nutty Putty Cave por volta das 20 horas, horário local, na noite de 24 de novembro de 2009. John, com 26 anos na época, e Josh, 23, junto com outros 9 amigos e familiares, decidiram explorar a Nutty Putty Cave como uma forma de se conectarem antes do feriado de Ação de Graças que estava próximo. Aos 26 anos, John estava no auge da vida. Ele era casado, tinha uma filha de 1 ano e estava cursando medicina na Virgínia. Ele tinha voltado para casa em Utah para passar um tempo relaxante de férias com a sua família. E as coisas não saíram conforme o planejado. Fazia anos que John não entrava em nenhuma caverna. E com 1,80 m de altura e 90 quilos, ele não era mais o garotinho que costumava ser. Cerca de 1 hora depois da expedição de espeleologia, John decidiu encontrar a formação da caverna Nutty Putty, conhecida como Canal do Nascimento, uma passagem estreita pela qual os espeleólogos devem rastejar com cuidado se ousarem. Ele encontrou o que pensou ser o Canal do Nascimento e avançou lentamente pela passagem estreita de cabeça, avançando usando os quadris, o estômago e os dedos. Mas em poucos minutos ele percebeu que havia cometido um grave erro. John sabia que agora estava preso, ou quase preso, e não tinha espaço para se virar. Ele nem tinha espaço para se contorcer de volta para o caminho por onde tinha vindo. Ele tinha que tentar seguir em frente. Ele tentou exalar o ar do peito para conseguir passar por um espaço que tinha apenas 25 centímetros de largura e 40 centímetros de altura, aproximadamente o tamanho da abertura de uma secadora de roupas. Mas quando John inalou novamente o seu peito e estufou novamente, ele ficou preso para sempre. O irmão de John Edward Jones foi o primeiro a encontrá-lo. Josh tentou puxar as panturrilhas do irmão, mas sem sucesso. Mas então John deslizou para dentro da passagem ainda mais, ficando preso, pior do que antes. Seus braços agora estavam presos sob o peito e ele não conseguia se mover. Tudo o que John e Josh, ambos mormons devotos, podiam fazer naquele momento era orar. "Guia-nos enquanto trabalhamos nisso", Josh orou. "Salve-me para minha esposa e meus filhos", disse John. Por fim, Josh correu em direção à saída da caverna para buscar ajuda, mas mesmo depois que a ajuda chegou, John ainda estava preso a 120 metros dentro da caverna e 30 metros abaixo da superfície da terra. Levar pessoas, equipamentos e suprimentos até lá levou 1 hora. A primeira socorrista a chegar até John foi uma mulher chamada Suzy Motola, que chegou por volta do 12h30 do dia 25 de novembro. Naquele momento, John estava preso há 3 horas e meia. Motola se apresentou a John, embora tudo o que ela pudesse ver dele fosse um par de tênis de corrida azul marinho e preto. Abre aspas, "Ó, Suzy, obrigado por vir, mas eu realmente quero sair." Se você gosta de cavernas, temos 2 vídeos bem legais aqui no canal. Um
uma caverna bem grande que eu visitei, e o outro é uma história bem interessante também sobre uma caverna. Vou deixar os 2 vídeos aqui no card para você. E voltando à história, nas 24 horas seguintes, mais de 100 equipes de resgate trabalharam febrilmente para libertar John Edward Jones das profundezas da Nutty Putty Cave. E o melhor plano que eles tinham era usar um sistema de polias e cordas para tentar libertar John do seu lugar perigosamente apertado. Sean Roundy, um dos socorristas no local, explicou as dificuldades enfrentadas por qualquer um, até mesmo espeleólogos experientes que entrassem na Nutty Putty Cave. A maioria das passagens era perigosamente estreita, mesmo na entrada, onde placas de alerta haviam sido colocadas. E agora, com John Edward Jones preso dentro da caverna, o tempo estava se esgotando. O ângulo descendente em que John estava preso estava colocando grande estresse no seu corpo, porque tal posição requer que o coração trabalhe incrivelmente duro para bombear o sangue continuamente para fora do cérebro. Obviamente, quando o corpo está no lado certo, para cima, a gravidade faz o trabalho e o coração não tem que arcar com essa carga. Os socorristas amarraram John com uma corda conectada a uma série de polias. Tudo estava pronto e eles puxaram o mais forte que puderam. Mas de repente, sem aviso, uma das polias falhou. Roundy acredita que a polia se soltou em seu ponto de ancoragem na parede da caverna, que contém uma quantidade substancial de argila solta. A operação de corda e polia não existia mais. Os socorristas não tinham outros planos viáveis e John ficou preso. Roundy repassa o resgate várias vezes em sua cabeça, mesmo anos após o incidente. Abre aspas, revisei toda a missão, desejando que tivéssemos feito esse pequeno detalhe de forma diferente, ou feito isso um pouco antes. Mas não adianta ficar adivinhando coisas, fizemos o nosso melhor. E sobre a morte angustiante de John Edward Jones, sem esperança de resgate e com o coração sofrendo horas e horas de esforço devido à sua posição para baixo, John foi declarado morto por parada cardíaca pouco antes da meia-noite do dia 25 de novembro de 2009. Os socorristas passaram 27 horas tentando salvar John. Sua família agradeceu aos socorristas pela ajuda, mesmo com as notícias horríveis. A caverna Nutty Putty fez jus à sua reputação na noite da morte de John. Descoberta em 1960 por Dale Green, ele a chamou de Nutty Putty por causa da argila, o tipo que provavelmente fez a polia ceder, encontrada na maioria dos túneis estreitos na estrutura subterrânea. Em seu apogeu, cerca de 25 mil pessoas por ano visitavam a caverna. Mas ninguém jamais entrará na caverna novamente. As autoridades fecharam a Nutty Putty Cave para sempre, uma semana após a morte de John. Eles nunca recuperaram seu corpo, que permanece lá dentro até hoje, por medo de mais mortes que poderiam resultar de tal operação. Em 2016, o cineasta Isaac Halazima produziu e dirigiu um longa-metragem sobre a vida e o resgate fracassado de John Jones. Chamado de The Last Descent, ele dá a você um vislumbre preciso da provação de John e como é ficar preso na mais estreita das passagens da caverna quando a claustrofobia e a desesperança se instalam. Halazima, um nativo de Utah, só foi uma vez a Nutty Putty Cave. Ele nunca passou da entrada. Abre aspas, eu entrei na frente e meio que disse, chega, chega. Agora selada, a caverna Nutty Putty serve como um memorial natural e túmulo de John Edward Jones. E houve incidentes anteriores. Em 2004, 2 escoteiros quase perderam suas vidas em incidentes separados na mesma área da caverna Nutty Putty, onde John ficou preso. Os 2 escoteiros ficaram presos com uma semana de diferença um do outro. Em um dos casos, as equipes de resgate levaram 14 horas para libertar um escoteiro de 16 anos que pesava 63 quilos, o que o tornava muito menor que John, usando uma série complexa de polias. As autoridades fecharam a Nutty Putty Cave em 2004, logo após os incidentes com os escoteiros. A caverna só foi reaberta por 6 meses em 2009, quando John e sua família entraram. Eu aqui fiquei sem ar só de relatar essa história para vocês. O que você achou? Deixa aí nos comentários. Chegou até aqui no fim do vídeo? Então, além do like e da inscrição aqui no canal, peço que você assista o vídeo, cujo link está aqui na descrição. Fala sobre investimentos, garanto que vai mudar a sua vida financeira para sempre. Invista de forma que seja bom para você e só para você.
também ensinamos você a investir no exterior. Tudo na prática e bem rápido, sem enrolação. Fique imune às crises. Entre em contato conosco agora mesmo, mas assista o vídeo antes. Obrigado e até a próxima. Canal do YouTube Viagens de Ariel. Seja bem-vindo.